Olá, pessoal! Espero que estejam bem. Vamos então para a nossa quarta aula. E se nós falamos da primeira, da segunda e da terceira, agora nós falaremos da quarta geração. E a quarta geração ela é revolucionária e ela vem acompanhada aí da revolução da internet. Vamos ver um pouquinho sobre isso, né? Então, os ambientes virtuais de aprendizagem que eu já falei na aula anterior, tá? Então, foi um spoiler ali da aula anterior. Mas a quarta geração da EAD, né? Então, o que acontece aqui? Claro que cada momento histórico é importante, mas aí a gente vai ver um próprio desenvolvimento das tecnologias e a EAD acompanhando esse desenvolvimento. No modelo de TV e rádio, o que acontece? O sujeito, o estudante fica lá, ó, parado, passivo, né? Um sujeito que apenas recebe o conteúdo, sem poder interagir, sem ter uma comunicação. Embora possa haver tutores, este movimento ele é muito incipiente ainda. Olha só, modelo anterior, modelo de broadcast, comunicação unidirecional, um para muitos, o aluno recebe o conteúdo passivamente, via TV ou via rádio, com pouca interação. E aí a gente muda com a revolução da internet, né? O modelo da internet, esse novo paradigma. Nós temos o que aqui? Uma comunicação multidirecional, de muitos para muitos, e a gente vai ver como que se dá isso, né? Dentro do nosso próprio ambiente do Moodle, que é o ambiente onde está inserida a nossa especialização. Então, há uma interatividade, né, uma colaboração, uma construção conjunta do conhecimento também. Né? Então, o que é, eu já falei para vocês, né, o que é o AVA? O AVA é onde está localizada a nossa disciplina, por exemplo, né, onde o curso ele acontece. O AVA é o Learning Management, aí eu não sei falar muito, Management System, é um ambiente, né, de aprendizagem virtual. Basicamente isso. Essa eu sei, ó. Software. Simula a sala de aula, né? Então, o AVA é um software que simula a sala de aula, permitindo a gestão do curso, a entrega do conteúdo, e aqui a gente tem uma virada de chave, que é a interação entre os participantes. Né? Então, na rádio e na TV, você não pode ter muita interação. A não ser que você esteja jogando um joguinho, aqueles que liga por telefone, né? Chega uma fatura que vale. O prêmio valia menos do que a ligação que você tem que pagar, enfim, né? Eu lembro quando eu era menor, morava na casa dos meus pais, tinha um joguinho, acho que era o Fone, que você ligava e aí ficava apertando os botões e o carrinho andava para um lado para o outro. E diziam que era uma fortuna aquelas ligações. Ah, fantasia, né? Programa fantasia, enfim, até podia ter uma interação, mas não nos aspectos pedagógicos. Isso estava ainda muito aquém. Mas quando vem o AVO, o ambiente virtual de aprendizagem, então começa a inserir um pouco mais de interação e nessa entrega de conteúdo para os participantes. Então, o que é o AVA? Ambiente, espaço organizado e estruturado para fins educacionais, virtual, mediado por tecnologias digitais e acessível via internet, e aprendizagem, foco pedagógico na construção do conhecimento, ou seja, é um ambiente com uma intencionalidade pedagógica. E aí, neste ambiente, nós temos o quê? Vocês já viram aí que vocês têm fóruns de discussões, chat privado, eu já mandei mensagem privada para vocês, wiki, quando vocês estiverem ali mais para o meio do curso, vocês vão poder estiverem conhecendo mais uns aos outros, vocês vão poder, por exemplo, criar materiais juntos, revisar texto conjuntamente, enfim, tem bastante coisa que dá para fazer colaborativamente. Né? E os repositórios, como eu já disse, e eu vou repetir, vocês têm 2 livros didáticos para vocês lerem que está nesse repositório. É a mesma imagem ali, né? Então, a gente tem isso dentro, isso e muito mais coisa, tá, pessoal? Dentro de um ambiente virtual de aprendizagem. E aí o Moodle, né? O fenômeno Moodle, que também, eu não vou arriscar, não. Dessa vez eu vou ler bem como se escreve ali, ó. Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment.
né? Então, quem for professor de inglês aí e quiser me dar umas aulas, manda mensagem privada, né? Então, o Moodle, como o próprio nome já diz, é um ambiente virtual dinâmico orientado para aprendizagem, né? Então, é um software livre. O que significa isso? Ele é código aberto e gratuito. Então, muita gente acessa, cria plugins novos, né? Então, ele é o mais avançado em termos de ambiente virtual de aprendizagem, é o Moodle, porque tem sempre gente criando. Aliás, tem um evento gigantesco no Brasil e no mundo, porque ele é australiano, se eu não me engano, né? Que a cada 2 anos ou todo ano, chama-se Moodle Multi. As pessoas se reúnem apenas para falar sobre o Moodle. É uma comunidade global, tá, pessoal? Então, como eu disse, ele não está só no Brasil. É o ambiente virtual de aprendizagem com maior expressividade a nível global mesmo, né? Então, como eu disse, cada pessoa contribui, né? Os programadores, desenvolvedores, educadores colaboram, deixam aberto para que outras pessoas consigam aí melhorar a interatividade. Então, é uma comunidade em prol da educação. E a filosofia pedagógica, né? Então, o Moodle ele é baseado no construtivismo social, ou seja, privilegia a colaboração e a construção conjunta do conhecimento entre os alunos. Por isso que ele criou, vou até voltar ao slide, por isso que cria esses espaços aqui, ó. Esses espaços são de interação, de colaboração, que está justamente relacionado com a pedagogia, a filosofia pedagógica, que é o construtivismo social, né? E aí, para que a gente precisa, né, do Moodle? Porque o Moodle, ele foi criado, ou qualquer outro ambiente de aprendizagem, ele foi criado pensando exatamente em transpor aquele conteúdo que, eu vou pegar aqui, né, tá no livro, aquele conteúdo teórico, denso que tá lá no nosso material didático, mais um item para leitura, né? E aí a gente, por meio dos vídeos, por meio dos fóruns, chats, a gente então tem uma perspectiva instrucional, que aí está ligada ao design instrucional, que é a tradução didática desse conteúdo bruto para um conteúdo mais palatável, que pode contribuir para a aprendizagem do estudante. Então, existe uma pessoa fundamental nesse processo, que é o design instrucional. E o design instrucional é o planejamento intencional de experiências de aprendizagem para tornar a aquisição do conhecimento mais eficaz, mais eficiente, mais atraente. Ou seja, para transmitir o conhecimento historicamente acumulado e sistematizado pela humanidade de forma didática. Porque esse é um grande erro. Se vocês repararem, eu estou falando com vocês como se eu estivesse sentada aí tomando um cafezinho. É ou não é? Estou numa linguagem mais diretiva, numa linguagem mais dialógica, né? Esse é, não é. Por quê? Porque eu entendo que quando a gente está no ambiente virtual de aprendizagem, precisa ocorrer uma adaptação da linguagem. Eu não posso usar o mesmo texto técnico, aquela mesma linguagem que eu uso de forma rebuscada, para passar um conteúdo no ambiente digital, que, ó, a gente tem muitos distratores aqui do nosso lado. Então, quanto mais eu conseguir prender a atenção de vocês, mais falar desse jeito, ou falar desse jeito, né? Quanto mais performático eu for, não é que a minha aula precisa virar um teatro, não é isso. Mas quanto mais eu conseguir engajar vocês na aula e transformar esse conteúdo dialógico, né, numa linguagem dialógica acessível, mais será o resultado efetivo no processo de ensino-aprendizagem. E o design instrucional também escolhe ser mídias, né? Qual que é o melhor formato. Em alguns momentos vai ser fórum, outros um podcast, grava um podcast, infográfico. Para cada tipo de conteúdo existe uma seleção de mídias, né? Então, não é só o vídeo, a mídia. Existe o podcast, existe o infográfico, existe o livro digital. Tudo isso é mídia. E estruturação, né? Organização lógica, início, meio e fim. Por exemplo, eu dividi minha aula, né? Eu sempre penso em
tempos curtos da aula, isso é intencionalidade pedagógica. Eu estruturar uma aula para não ficar aqui uma hora falando para vocês que eu sei que vocês vão perder o fio da meada, vão começar a fazer outra coisa. Então, minha aula é concisa e objetiva. Por quê? Porque eu primo por uma organização lógica dos módulos e uma definição, aí nós vamos ter daqui a pouco, as atividades avaliativas. Né? Então, tudo isso precisa ser pensado. Por quê, pessoal? Porque o foco principal é na aprendizagem. E quanto mais interatividade e colaboração eu coloco nesse ambiente, que a internet ela proporcionou em relação às gerações anteriores, mais efetivo vai ser o processo de ensino-aprendizagem. Por isso que a quarta geração da EAD, ela propõe, como eu coloco aqui, uma mudança de paradigma. Sai o foco, sai do simples, apenas da entrega do conteúdo para a construção conjunta do conhecimento. Aí, entre os alunos e entre os professores. E aí nós temos dois modos de possibilitar isso. Seja por meio de uma interação síncrona, ao vivo, né? Então eu falo assim, pessoal, amanhã, 7h30 da noite, nós vamos ter uma live, uma videoconferência, uma webconferência, ou eu vou entrar no chat para responder vocês. Isso é uma comunicação síncrona, simultânea. Mas o que eu estou fazendo aqui nesta disciplina é uma comunicação assíncrona. Por quê? Vocês já perceberam isso, eu vou falar e eu espero que vocês já tenham percebido. Eu estou a 1h26 da manhã, né? Então, eu gosto de gravar meus vídeos de madrugada, é silencioso, não tem barulho, mas você pode assistir às 4 da tarde de uma terça-feira comum, né? Ou você pode assistir no sábado de madrugada, enfim, você pode fazer o que você quiser, porque a mediação, a interação assíncrona, ela ocorre em tempos diferentes, porque ela permite maior flexibilidade e reflexão aprofundada antes da participação. Então, eu proponho uma discussão num fórum, né? Eu já coloquei um fórum lá para vocês se apresentarem, para falar oi, né? E aí vocês reflitam, analisem e vão lá e respondam, né? Apresentem quem são vocês, enfim. Isso é uma comunicação assíncrona. E olha só, eu não sei se eu falo demais, mas já chegamos à conclusão da nossa aula número 4. Então, o que nós temos aqui na quarta revolução industrial? A internet vem, então, aqueles movimentos da consolidação da EAD por meio das políticas públicas, mas vai ser a internet que vai, de fato, popularizar a EAD, né? Porque a internet transformou a EAD de um modelo passivo, o broadcast, para um modelo interativo e colaborativo. E aí, por meio dos AVAs, os AVAs centralizaram a gestão da aprendizagem, tornando a sala de aula mais digital, né? Então, fazendo com que aqueles espaços fossem de fato, os espaços digitais, nas geografias digitais, fossem de fato espaços para a aprendizagem. E aí, se vocês repararem nos fóruns, existe uma tentativa de colaboração, que supera aquele isolamento que eu tenho que ficar sozinho, né? Usando-se da interação humana no centro do processo. Então, aí a nossa frasinha para fechar. A tecnologia permitiu escalar o ensino sem perder a personalização e o contato humano. Pessoal, um abraço gigante e eu encontro vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Até mais!